Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática, dando continuidade aí às nossas aulas passadas, que nós estávamos falando sobre transformação geométrica. Nessa aula a gente vai trabalhar 3 tipos de simetria: a simetria de reflexão, a simetria de rotação e a simetria de transformação combinada, também chamada de reflexão deslizante. Lembra que eu comentei com vocês, certo? Pega o seu lápis, o seu caderno, o seu livro e bora pro vídeo. Fazendo um resumo, então, do que a gente estudou nas últimas aulas, nós estudamos transformações geométricas que abriam um leque para simetrias. Nós estudamos a fundo a simetria de translação, que é aquela que a figura está de um lado, você faz a transferência dela para o outro lado e ela não modifica nem a sua imagem e nem os seus ângulos e nem as suas unidades de medidas. Beleza? Não pode esquecer. Nessa aula, então, a gente vai estudar sobre a simetria de reflexão, de rotação e reflexão deslizante. Continuando, então, nós vamos ver então a simetria de reflexão. O que a simetria de reflexão fala? Peço para vocês, peguem o livro de vocês na página 5, unidade 1, Sistema Aprende Brasil. Vamos dar continuidade a esse sistema de reflexão. Observe uma coisa, nós temos a mesma imagem que nós tínhamos na simetria de translação, só que observe que o nosso desenho, esse cinza, se eu pegar ele, fazer a translação dele para o outro lado, ele não vai funcionar. Por quê? Porque ele está invertido. Opa, invertido. Então, se é a mesma imagem, só que ela está invertida, quer dizer o quê? Que a simetria de reflexão é aquela transformação isométrica que a figura continua a mesma, só que a posição dela, a posição dela não é a mesma, ela inverte. Aonde nós podemos encontrar a simetria de reflexão? Vamos lá, então. Eu trouxe alguns exemplos. Nos espelhos. Quem tiver a oportunidade, vai na frente do espelho, erga a mão direita na frente do espelho e vê o que acontece. O que está acontecendo? Eu estou erguendo aqui na câmera, para vocês também terem uma ideia, a minha mão direita. Para vocês está parecendo que é a esquerda. O que está acontecendo? A minha imagem ela está invertida. Então, isso está acontecendo e acontece no espelho também, galera. Então, vão no espelho para vocês darem uma olhada. Eu coloquei aí a imagem de um dog, cachorrinho bonitinho. Então, o que aconteceu? Ele está se vendo no espelho. Está acontecendo aí uma simetria de reflexão. E os adesivos dos carros oficiais, ambulância, bombeiro, polícia. Por que quando você está no trânsito, ou o pai está no trânsito, né? Vem uma ambulância atrás, ele consegue enxergar tudo certinho que está escrito. Ele consegue enxergar a ambulância no retrovisor. Só que, se vocês observarem, no capô da ambulância, ou seja, na frente da ambulância, está escrito ambulância ao contrário. Está acontecendo aqui nossa simetria de reflexão, que ela inverte a imagem no espelho. Então, lá no nosso livro, nós também temos uma imagem, um exemplo de simetria de reflexão. Professor, como que eu faço para fazer a construção dessa simetria, sendo que aí no livro ele dá pronto. Mas como que eu faço para fazer a construção? Boa pergunta. O ponto A, ele está andando a 1 unidade, 2 unidades. Aqui eu andei a 2 unidades. O ponto B, ele está aqui, ó. Ponto B, certo? Ele está andando, ó, a 1, 2, 3, até o nosso eixo, certo? Então, agora eu vou ter que andar 1, 2, 3, para a gente fazer, então, o nosso simétrico. O ponto C, C, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4. E assim eu vou fazer com todos os nossos pontos, galera. Então, eu vou acabar colocando todos os nossos pontos equidistantes de acordo aí com a nossa, com o nosso gráfico. Então, se ele está andando 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, você vai observar quantas unidades está sendo andada e essas unidades vai ser o que vai te proporcionar aí a construção do nosso desenho. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A.
Então, eu acabei criando aí uma figura simétrica. Professor, mas tem alguma coisa errada. O que está errado? Qual é o ponto que nós erramos aí, gente? Aqui, ó, o nosso ponto I, ele é mais próximo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Observe que eu errei um ponto ali por querer, para você poder entender que se você errar um ponto na hora de marcar, ele já não sai mais uma figura simétrica. Beleza? De rotação, galera. Vamos lá. Livro, página 8, unidade 1. Vamos pensar aí nessa nossa imagem. Observe que nós temos aqui a imagem, a mesma imagem que a gente está usando nas outras simetrias, só que nós temos essa parte cinza da imagem. Será que nós conseguimos encaixar essa imagem no espaço vazio? Não. Por quê? Porque nós teremos que virar essa imagem. Opa, professor, virar essa imagem? Isso mesmo. Quando isso acontece, que eu viro a imagem, ela não perde o seu tamanho, ela não perde os seus ângulos. Ela somente fez uma rotação. Nós estamos falando de uma simetria de rotação. O que é, então? A simetria de rotação, ela desenvolve um giro. Esse giro é em torno de um ponto. O professor, então, fez aqui, utilizando esse nosso exemplo. Imagine, então, aqui o nosso ponto. Esse nosso ponto é o principal. Se eu pegar esse nosso ponto e girar essa nossa imagem, ó, perceba que eu estou fazendo o giro. Eu estou acontecendo uma rotação. Observe que o número 1, ele não mudou a posição dele. A única coisa que aconteceu é que o outro número 1 foi para o lugar. Ó, a hora que eu faço a rotação dessa imagem, o que acontece? A imagem, ela continua a mesma. Isso. Quando isso acontece, nós estamos trabalhando com um sistema chamado de simetria de rotação. Beleza, galera? Tá, a simetria de rotação, a gente viu que rotaciona, então gira. Quando a gente fala em giro, a gente tem que lembrar do quê? De circunferência. Toda circunferência, ela vai de 0 até 360 graus. Então, a partir de um ponto fixo no centro dessa imagem, ou um ponto que você vai fazer a translação dessa imagem, ela pode girar de 0 até 360 graus. Eu trouxe um exemplo aqui, então, de simetria de rotação para vocês. Eu vou diminuir só um pouquinho a minha câmera aqui para vocês poderem entender. Então, vocês vão pensar o seguinte, galera. Ó, a primeira imagem, a primeira figura que nós temos aqui é uma figura original. A primeira volta que ela faz é de 120 graus. Observe que a figura, ela ficou igual à original. Ele rodou de novo a figura e fez uma volta de 240 graus. E a imagem ficou normal, ficou igual de novo. E por último, ele fez uma volta inteira que ficou 360 graus. A pergunta é, como eu sei, professor, que você tá girando nesses graus? Então, você vai pensar assim, ó, nós temos 3 hélices aqui, certo? Se eu der uma volta inteira, é 360 graus. Então, basta dividir 360 dividido por 3, que é a quantidade de graus que você vai poder ir dando de tempo em tempo. Algum outro exemplo? O que a gente tem aí, quando a gente vai falar para construção de uma simetria de rotação? Eu tenho que observar 3 tópicos. O primeiro, nós temos que ter um centro. Então, aqui embaixo, nós temos um centro O. Nós temos que ter a amplitude do ângulo, ou seja, quantos graus que eu vou virar essa figura. E nós temos que ter um sentido, se ele vai ser negativo. Se ele for negativo, ele é sentido horário, ou seja, o mesmo sentido que a gente utiliza no relógio. E se for positivo, aí vai ser um sentido anti-horário. Beleza, galera? O professor, então, fez aqui um passo a passo como que a gente pode fazer a construção de uma simetria de rotação. Então, vamos lá, o professor vai explicando. O primeiro passo, você vai ter que ter um compasso e uma régua para fazer essas construções. Então, se você não tem, dá pausa no vídeo, vai lá e pega essa régua. Depois, nós temos que entender que nós temos que achar o centro, a amplitude e os 3 tópicos. Aqui eu já tenho o nosso centro, então o professor já colocou. Faz a medida do ponto A até o nosso centro, beleza? Ó, eu fiz essa medida do ponto A até o centro e coloquei o nosso transferidor. Como a nossa amplitude, a gente escolheu 90 graus, então, ó, eu vou por aqui. A pergunta é, eu começo medindo a amplitude
utilizando do 0 até o 180 da minha esquerda para a direita ou do 0 até o 180 da minha direita para a esquerda? Isso daqui você tem que pensar o seguinte, quando o sentido é horário, você vai, ou seja, sentido negativo, você vai começar da sua esquerda para sua direita, fazendo a amplitude dos ângulos. Beleza, galera? E quando for anti-horário, é o contrário. Então, você vai pegar e vai medir. O prof mediu 90 graus lá. O ponto A deu 90 graus lá. O que eu peço? Pego a régua de novo, meço a direção. Pai, cria o ponto A'. Eu vou fazer isso com o ponto B, meço, crio o ponto A' e vou fazer com o ponto C também. O que a gente tem que concluir, então, depois? Depois disso, basta a gente pegar e fazer as ligações dos pontos. Beleza? Transformação combinada. O que é uma transformação combinada? Vixe, professor, você falou, mas agora complicou. Não, gente. A transformação combinada, ela nada mais é que uma transformação que você usa mais de uma simetria. Então, se eu tenho uma figura que eu vou usar mais de uma simetria, quer dizer que eu estou tendo uma transformação combinada. Então, observe lá, a imagem 1 eu usei translação para poder se organizar ali no desenho. A imagem 2 eu usei a translação também. Só que além da translação, eu tive que fazer a reflexão da nossa imagem normal primeiro. E por último, aí na imagem 3, eu usei a rotação para poder colocar na imagem 3. Professor, aonde a gente utiliza a transformação combinada no nosso dia a dia? Vamos lá, no livro, página 11, unidade 1. Nós vamos usar a simetria de reflexão deslizante quando andamos, galera. Pensa aqui nesse R aqui como sendo o nosso eixo de simetria. Então, ó, a nossa pegada inicial, para ela dar a segunda pegada, a gente utilizou o quê? A simetria de reflexão. Em relação à original, para a terceira pegada aqui, eu estou usando o quê? Translação. Eu estou transladando daqui até aqui. Então, eu tenho dois tipos de translação. Beleza, galera? Então, nós vamos então mexer agora nas nossas atividades. Vamos abrir lá a reflexão, página 7 e 8, rotação, página 10 e 11 e transformação combinada, página 12. Se você não tem o livro, vai ser disponibilizada alguma dessas atividades no material de apoio. Beleza? Até mais, galera!